eu sou a Mônica Peçanha, sou psicoterapeuta de crianças e adolescentes e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Lá no canal Enquanto Eles Crescem, lá no YouTube, tem um vídeo que eu explico tudo sobre o medo. Por que acontece, como acontece, por que isso é tão importante no desenvolvimento infantil. O vídeo de hoje nós também vamos falar sobre o medo, só que de um lugar diferente. Eu não vou explicar o que é o medo, porque em si todos nós já sabemos que é uma sensação muito natural do ser humano. E que por volta dos 3 anos de idade, isso acaba ficando mais forte na vida da criança. Mas o que eu quero mesmo é dar dicas para você lidar com o medo dos seus filhos. A primeira dica que eu quero trazer para vocês se refere àquela hora gostosa de dormir. Opa, parece que nem sempre é tão gostoso assim o momento do ir dormir, né? Porque algumas crianças acabam sentindo medo desse momento. Uma coisa muito legal que eu curto de paixão é a possibilidade de um ursinho, né, de um bichinho de pelúcia na hora de dormir. A criança, quando ela tem a possibilidade de ter esse objeto, que a gente chama de objeto de transição, é como se ele servisse de ponte entre a mãe e a criança. Então a criança ela vai poder se aconchegar nesse bichinho. E aí é que a mágica acontece, porque ela tendo algo para aconchegar, que lembre de repente o carinho materno, o aconchego, o acolhimento dos pais, ela vai se sentir mais segura para dormir. Então ofereça um bichinho de pelúcia ou até mesmo um paninho, né? Algo que ela possa segurar e sentir o aconchego de vocês. Essa dica é super valiosa. Algumas mães não gostam muito da ideia dos filhos dormirem com a luz acesa. E eu concordo, porque a gente precisa ajudar a criança a fortalecer a coragem dela. E quando a gente fala de medo, a gente está falando de algo que é oposto ao medo, que é coragem. E a gente fortalece a coragem dando ferramentas. Então eu sugiro que, já que de repente acender a luz é algo que não está na sua rotina, não está no seu jeito de pensar na hora de educar os filhos, vamos começar aos pouquinhos. Eu sugiro, sabe aquelas luzes que a gente coloca na tomada e que dá uma claridade bem suave no quarto da criança? Vamos começar com aquilo. E aí a gente pode diminuir à medida que a gente perceber que a criança está segura, até deixar o quarto totalmente escuro. A gente tem que pensar que nessa fase de 3, 4, 5 anos, tudo é muito grandioso para eles. Eles estão experimentando sensações que antes não experimentavam e em função ao próprio desenvolvimento. Ufa, ainda bem que isso está acontecendo. Significa, por exemplo, que a massa cinzenta está crescendo, está se desenvolvendo, que o nosso cérebro está tomando uma forma, tá se expandindo. Então essas novas experiências, elas vão ser assustadoras para as crianças. Então se a gente permitir um feixe de luz, um detalhe, a gente consegue trazer coragem para a criança, porque ela vai se sentindo segura nesse caminho. Uma outra dica também que eu adoro, que eu acho que vocês vão curtir muito, as crianças têm medo de monstros, né? E aí aparecem monstros embaixo da cama, em cima do armário, se duvidar, as bonecas criam asas enormes e vão voar, os bonecos vão brincar entre eles. Lembra que o processo de imaginação dos pequenos é enorme. Outra dica que eu acho que é super bacana e que vocês vão curtir muito. As crianças, no geral, elas também têm medos de monstros, né? Aí aparece monstro pra tudo quanto é lado. Embaixo da cama, dentro do armário, de repente um quadro na parede, vai sair uma mão enorme com uma garra terrível. Tudo do processo imaginário da criança. E aí a gente tem a tendência de dizer, vai dormir, vai pro seu quarto, não tem nada lá. De fato, nós sabemos disso. Mas a criança que está imaginando, não. Então uma forma da gente ajudar ela a espantar esses monstros é fazer um borrifador de monstros. Olha que legal! Então a gente pode sair borrifando para tudo quanto é lado. Embaixo da cama, dentro do armário, nos baús de brinquedo, e fazer uma brincadeira com a criança em relação a isso. Vale a pena até você construir, fazer esse borrifador com a criança, para ela já entrar no processo de show monstros.
Uma outra dica que eu super curto e que eu também utilizo muito aqui no consultório com os meus pequenos, né, aqueles que estão por aqui, que estão no processo do medo, é ajudar a mãe a criar algo concreto para quando a criança tem medo de andar pela casa sozinho, principalmente à noite. E isso deve ter acontecido já com seus filhos, porque é natural e é um processo do desenvolvimento. Eles têm, por exemplo, medo de ir até a cozinha sozinhos, de ir até o banheiro, às vezes até de ir buscar um brinquedo no quarto. E aí fica aquele, mãe, vem comigo, mãe, eu quero ir lá, mãe, eu quero fazer xixi. Então esse mãe parece que nunca sai do vocabulário das crianças, né? E a gente vira aí a super mãe, né, para eles. Então eu trouxe uma dica que é muito legal, muito querida, eu gosto muito de trabalhar com essa possibilidade. E que é muito simples, né? Eu trouxe aqui alguns novelos, ó, dá pra escolher a cor. Aliás, vá até a loja com seu filho e deixa ele também escolher, deixa ele fazer parte desse processo. Mas a ideia ela é muito simples, a criança precisa de algo concreto, isso é concreto, é algo que a gente pode pegar e ao mesmo tempo sentir também. Por quê? Nós vamos fazer assim. A criança tá com medo, por exemplo, de fazer xixi, tá de noite, você tá assistindo sua novela, sua série preferida, tá passando notícias de Brasília no jornal, que aliás tá pegando fogo. Então, a gente quer estar ali atento àquilo, né? Ok, tudo bem. Enrola um pedacinho de lã na sua mão e dá a outra ponta, né? Vamos dizer que a gente cortou aqui e tem a outra ponta na mão da criança. Então você vai dizer pra ela, pode ir que a mamãe tá com você através desse cordãozinho, dessa lã. Então ela vai. Aí você vai combinar com ela, se você se sentir sozinho, sentir um pouquinho de medo, você vai dar uma puxadinha. A mamãe vai sentir você. Olha que legal, a mamãe vai sentir você. Aí a mamãe vai puxar do outro lado, para você sentir a mamãe. Gente, isso é transformador. Porque aos pouquinhos, sem ela ver a mãe, ela está sentindo a mãe. Então ela sabe que a mãe está presente. Aos poucos, esse objeto que é tão concreto, ele não vai ser mais necessário, porque a criança vai trazer para dentro dela a sensação de segurança, porque ela sabe que mesmo ela não vendo, ela pode sentir a mãe. Então, essa dica, ela é muito valiosa e ela faz muito sucesso aqui e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na sua casa também. Eu espero que com essas dicas você consiga lidar com o medo dos filhos, né? E que é tão comum nessa idade, né? Quando as crianças são bem pequenininhas. Desejo muito que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, lá nas suas redes sociais, porque pode ser que tenha uma mãe, um pai, um tio, um irmão que precisa dessas dicas todas, né? Tanto do borrifador, quanto da lã, do ursinho. E aí cada criança vai se apropriar de uma dica de acordo com o desejo dela e a personalidade dela, né? Nessa construção toda. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. E aproveita para me acompanhar no Facebook, lá na página Enquanto Eles Crescem, por Mônica Peçanha. Sempre tem umas dicas legais. Aproveita para deixar suas dúvidas aqui e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada por estar aqui. Tchau, tchau.